Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Estamos começando mais o Em Pauta, um programa onde a gente traz todas as novidades sobre o Poder Legislativo, notícias de Caruaru e região, aliadas a muitas entrevistas e também debates. E no programa de hoje, a gente já começa com os destaques. Vamos lá. Caruaru segue com tendência de queda nos casos e também mortes pelo novo coronavírus. O auxílio emergencial foi prorrogado até o final do ano. A programação da festa de Nossa Senhora das Dores é divulgada pela Diocese de Caruaru. O Serasa Limpa Nome prorroga prazo para quitar as dívidas. Data de prova do Revalida para profissionais de medicina é divulgada. E em entrevista, vamos falar sobre segurança e direitos dos consumidores na hora de comprar online. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora no Em Pauta. E a gente já começa o Em Pauta com a notícia muito boa de que Caruaru segue a tendência de queda nos casos e mortes em decorrência do novo coronavírus. De acordo com o boletim que foi divulgado pela Secretaria de Saúde, nenhuma morte foi registrada até a última terça-feira, dia 1º de setembro. Também foi divulgado que 93,67% dos pacientes já se recuperaram da Covid-19. Então, a gente torce para que esses números cada vez mais diminuam. E o auxílio emergencial foi prorrogado por mais 4 meses. A decisão foi anunciada na última terça-feira pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. O valor será de R$ 300 e pode chegar a 600 no caso das mães que são chefes de família. Você confere agora na reportagem da TV Brasil. Depois de uma reunião com ministros e parlamentares da base governista, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 4 meses. O valor será de R$ 300. Nós criamos há praticamente 5 meses o auxílio emergencial de R$ 600. Ele validou-se por 3 meses. Depois do decreto, nós o prorrogamos por mais 2 meses. E agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. A medida provisória com a prorrogação do pagamento vai ser enviada ao Congresso Nacional. O benefício do auxílio emergencial foi criado em abril para atender pessoas que ficaram desempregadas, trabalhadores informais, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único, que foram afetados pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Vai ajudar a mim e a minha família, comprar um alimento, pagar algumas contas que estão pendentes e ajudar outras famílias do Brasil. O governo federal também anunciou que deve enviar ainda nesta semana ao Congresso Nacional o texto da reforma administrativa. A reforma prevê mudanças no funcionamento do serviço público. A ideia é reduzir os gastos. Redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com custos exigentes, promoção por mérito. O recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento do compromisso de manter o teto de gastos. E a Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transporte, a Destra, informou que a Avenida José Orlando, no trecho com a Rua Cândido Pedro da Silva, no bairro José Carlos de Oliveira, foi interditada na manhã da última terça-feira, dia 1º de setembro, para execução de obras no canal. O serviço terá duração de 45 dias, então a rota da linha 136, Vila Padre Inácio / Osana, deverá seguir o desvio no mapa anexo até a conclusão e liberação da via. Vocês conferem o mapa passando aí na tela. E o Serasa prorrogou até a próxima terça-feira, dia 8 de setembro, o prazo para quitação de dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000. A princípio, o Serasa Limpa Nome, o Feirão Online, ocorreria até o dia 31, mas com a grande procura, o prazo foi estendido. Para participar, é preciso acessar o site serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um cadastro para ter a garantia de que só o usuário tem acesso aos dados. O consumidor
também pode regularizar esses débitos financeiros pelo número de WhatsApp, com o DDD 11, o número 98870 7025. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou a nova data para a prova teórica do Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições estrangeiras. Após ser adiada por conta da pandemia do novo coronavírus, a prova agora está marcada para o dia 6 de dezembro. Você confere agora na reportagem da TV Brasil. Nas redes sociais, Milton Ribeiro informou que a prova teórica será aplicada no dia 6 de dezembro. O INEP divulgará nos editais o cronograma completo de aplicação. A prorrogação do exame foi determinada em razão dos protocolos de saúde para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A primeira etapa do Revalida é formada por uma prova teórica e a segunda é uma avaliação prática e só poderá ser feita pelos participantes aprovados nas provas teóricas. E em coletiva realizada na manhã de hoje, a Diocese de Caruaru divulgou a programação da festa de 2020 de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Caruaru e da Catedral. Você confere agora um trecho da coletiva. Temos que observar a realidade que nós estamos vivendo. Estamos felizes porque, mesmo diante de todo o cenário, nós ainda temos a oportunidade de celebrarmos, mesmo que com um grupo restrito, de acordo com aquilo que os protocolos orientam. Então, diante dessa situação, como foi elaborado o programa da festa da padroeira esse ano? Proporcionando uma maior quantidade de celebrações e, com essas celebrações, proporcionando também o acesso aos fiéis de poder delas participarem. Nós teremos início com a programação nesse próximo domingo, dia 6, a abertura festiva, quando virá a procissão em forma de carreata, na verdade uma peregrinação motorizada, da bandeira da padroeira, saindo lá da paróquia da Sagrada Família, lá no bairro José Carlos Oliveira. A paróquia mais nova da nossa diocese, da nossa cidade. Celebra um ano de sua criação. Por volta das 17h40, está prevista a chegada da bandeira aqui em frente à catedral, quando nós teremos o hasteamento, e logo em seguida a missa de abertura, presidida pelo nosso bispo emérito, Dom Bernardino Marquió, cujo aniversário natalício estará celebrando neste dia. A partir do dia 7, então da segunda-feira, nós teremos uma programação diária com vários momentos durante o dia de celebrações aqui na catedral. Já começando às 6 horas da manhã, com o canto do ofício de Nossa Senhora, e às 7 horas da manhã, a primeira missa. Então, durante todo o novenário, às 7 horas da manhã, tem a Santa Missa na catedral. Às 11h30, nós teremos a exposição do Santíssimo Sacramento, com um momento de adoração, cada dia sendo conduzido por uma das comunidades de vida aqui da cidade, com a espiritualidade da renovação carismática. Ao meio-dia, haverá sempre a bênção do Santíssimo Sacramento e logo em seguida mais uma missa. Será a segunda missa do dia. Sempre também proporcionando àqueles que trabalham aqui no comércio, que estão transitando no centro da cidade e que sempre aproveitam o intervalo do almoço ou de uma atividade e outra para vir à catedral realizar o seu momento de oração. Então, é uma oportunidade para que as pessoas tomem parte também da programação da festa da padroeira, participando desta Santa Missa. Às 15 horas, todos os dias, nós teremos a reza do Terço da Misericórdia e também a celebração das dores de Maria. Mais um momento da piedade popular, da religiosidade popular. Lembrando que para esses 3 momentos na catedral, então não precisará do agendamento, seja para o ofício e a missa das 7 horas da manhã, a adoração e a missa do meio-dia, e também às 15 horas, porque se estima que um público compreenderá aquele que já é estabelecido e que a catedral comporta.
Às 17 horas, nós teremos a novena da tarde. Então, essa novena da tarde será nos moldes daquela que se celebra também na Basílica de Aparecida. Cada tarde haverá um pregador, sempre um padre responsável por um dos pastorais movimentos da nossa diocese, e eles irão também como noiteiros e representantes também das paróquias. Essa novena culminará com a bênção também do Santíssimo Sacramento. E às 19h30, nós teremos a terceira missa, sempre também com um presidente da celebração específico a cada dia e com a participação de famílias noiteiras já previamente agendadas. Para esses dois momentos de celebração, tanto das 17 horas como das 19h30, será necessário o agendamento através da Secretaria Paroquial, que se iniciará amanhã. Muitas pessoas têm nos procurado, questionado como fazer para participar, querendo já antecipadamente colocar o seu nome, mas nós ainda não estamos agendando. Só a partir de amanhã, porque nós dependemos também da questão do clero, de que irá participar cada dia devido ao número que é necessário de ocupação aqui no interior da Igreja Catedral. No dia 15, esse é o grande dia, o dia esperado, né, que é o dia da padroeira. Esse ano, infelizmente, não será feriado, né, não será feriado municipal. Né, fomos informados pelos órgãos públicos, né, esses dias que não haverá feriados, mas aqui em Caruaru, até o final do ano, devido a todo o processo que nós vivenciamos, né, com o isolamento que durou muitos meses. No entanto, nós montamos uma programação específica para o dia 15, para proporcionar também às pessoas a oportunidade de, ao menos, realizar um momento, um instante de oração e chegar junto à imagem da padroeira. O Em Pauta faz agora um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Já estamos de volta, aqui é o segundo bloco do Em Pauta e vamos de entrevista. Kaique Ranes, diretor do Instituto Nordeste de Defesa ao Consumidor, seja muito bem-vindo à TV Câmara para a gente tratar deste assunto tão importante, né? Já que as vendas online cresceram muito durante a pandemia. E no contexto imposto, pela primeira vez, fez com que muitas empresas se adequassem, né, à lógica das vendas online, que é uma modalidade bastante crescente nos últimos meses, como eu falei, né? E quais os quesitos que você destacaria como importantes na hora de garantir uma compra segura pela internet? Mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Câmara. Olá, Gabriela. Olá, os telespectadores da TV Câmara. É um privilégio, é um prazer estarmos com vocês. E já pegando sua deixa, eu gostaria de dizer que as compras online, elas trazem as facilidades, mas também trazem os cuidados. Então, a gente precisa, o consumidor, ele precisa estar um pouco mais antenado, apesar de ser um consumidor muito mais conectado, mais empoderado, com acesso mais fácil hoje aos meios digitais, aos meios de compra, ele também precisa levar em consideração alguns cuidados básicos. Eu vou citar algumas dicas principais aqui, como, por exemplo, você escolher sites que sejam confiáveis. Como é que eu escolho isso, Gabriela? Como é que o consumidor que está conosco, nos assistindo, nos dando privilégio com sua audiência aqui na TV Câmara, ele precisa observar alguns pontos específicos. Por exemplo, quando você acessar o Google, que é um dos maiores sites de busca do país, você vai ver que na aba tem um cadeadozinho. Esse cadeado significa que aquele site ele é protegido. Então, se você, Gabriela, ou você, consumidor que nos assiste, se você não prestou atenção nesse detalhe, comece a observar os próximos sites que você acessa. Se ele tiver aquele cadeadozinho na aba esquerda, antes de você colocar o dígito ou o www e o endereço que você pretende procurar, você observa esse cadeado. Isso é uma dica muito interessante. Outra coisa, você
procurar saber se esse site ele possui reclamações. Onde é que eu encontro isso, Gabriela? Existe um site que é o Reclame Aqui. Hoje, eu acredito que seja um dos melhores canais de comunicação para você fazer uma pré-análise da empresa que você pretende comprar no mundo digital. Então, você vai lá no Reclame Aqui, coloca o nome da empresa pretendida e você faz uma avaliação geral da situação daquela empresa. É importante também dizer que algumas empresas elas possuem reclamações, mas o índice de resolução ele é muito alto. Então, você também precisa avaliar naquele momento. Tratando-se de um país tão grande como o Brasil, não é fácil você comprar de alguma empresa que ela tenha zero de reclamações. Só se for uma empresa muito nova, né, que esteja no mercado há pouquíssimo tempo, então o consumidor também ele precisa fazer essa análise e ter essa percepção de que se aquela empresa ela tem algumas reclamações, mas ela resolve, e qual é o feedback que aqueles consumidores, que aqueles clientes dão a respeito do problema que eles tiveram com aquela determinada empresa. A outra coisa também, você tem que buscar referências. Eu estou com vontade de comprar um smartphone, de comprar aquela TV para minha mãe, para o meu pai, trocar algum eletroeletrônico ou eletrodoméstico de casa. Nada melhor do que você buscar referência de amigos e familiares que já compraram pela internet e que possam te indicar uma empresa séria. A outra coisa também, você precisa levar em consideração, consumidor e Gabriela, se essa empresa ela tem no site dela, na página, né, na página de vendas online, na loja virtual, se ela tem um saque, se ela tem um canal de atendimento. Essa é uma dica muito importante que quando a gente for falar daqui a pouco sobre os direitos, vocês vão conseguir conectar a importância da empresa ter um saque, ter um canal direto com o consumidor. A outra coisa, você também evite revelar a sua senha do cartão de crédito. Apesar de, dependendo da forma que você vai comprar, é preciso que você coloque o código verificador, o código de segurança, aqueles 3 números sagrados que estão no verso do cartão. Mas não passe sua senha. A sua senha é confidencial, ela é só sua. E não utilizem computadores públicos. Evitem fazer compras em lan houses ou em espaços públicos que forneçam o acesso à internet. Apesar da internet ser uma rede, também evitem redes públicas para adquirir produtos ou serviços pela internet. O que é uma rede pública? Por exemplo, uma praça de um shopping, você está em uma cidade onde há um Wi-Fi gratuito, você chega em um local público e lá tem uma rede de Wi-Fi disponível. Cuidado, às vezes pode ser alguém mal intencionado que está fornecendo uma rede com o objetivo principal de capturar os dados dos clientes. Muito importante a dica, né? Então, vamos falar, com relação às redes sociais, né? Elas vêm ajudando muito na divulgação de produtos e também das marcas, que muitas vezes não são negócios formalmente constituídos, né? E essas plataformas acabam sendo local de publicidade para comerciantes informais e também os pequenos empreendedores. E aí eu queria saber, pensando nisso, explica para a gente se há relação entre o consumidor e o trabalhador informal é protegida, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, ou se existe outro dispositivo que rege essa relação aí comercial. Essa sua pergunta ela é muito pertinente. Gabriela, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o fornecedor é aquele que exerce a sua função com habitualidade. O que é isso? Digamos que eu, Kaique, venda para você, Gabriela, um anel de formatura. Eu tenho um anel da minha mãe, que ela não usa mais, e eu te vendo esse anel. Mas eu vendo isso de forma esporádica e uma única vez. A nossa relação aqui, ela não é de consumo, ela é uma relação civil, ela é uma relação contratual. Então, essa nossa relação ela é protegida pelo Código Civil. Já aquele que exerce a função com habitualidade, o que é isso? Mesmo que seja informal, mas ele faz isso de forma recorrente, ele usa essa prática de vendas no seu cotidiano. Então, essa relação, ela é sim protegida pelo Código Civil. Pelo Código de Defesa do Consumidor. Não impede, obviamente não impede, as implicações
penais, também previstas no Código de Defesa do Consumidor, as implicações cíveis, ou seja, a relação de consumo, ela está de um lado um consumidor e um fornecedor. O consumidor é todo aquele, Gabriela, que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. É importante também dizer isso, que o Código de Defesa do Consumidor, ele também faz essa diferenciação. Aquele cliente que compra de um fornecedor para revender para terceiros, ele não se encaixa, via de regra, existem algumas exceções que eu acho que não seria nem pertinente a gente tratar aqui, via de regra, ele não é consumidor. Ou seja, se eu compro de você com o objetivo de vender para outras pessoas, eu também me encaixo na relação como fornecedor. Agora, quando eu utilizo o produto ou serviço como destinatário final para o meu uso ou para o uso da minha família, eu estou protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Então, ainda falando com relação às redes sociais, essa comercialização dos produtos nas redes sociais, né, a gente tem o conhecido preço por inbox, né, manda aquele direct. Então, eu queria saber se isso é considerado legal ou ilegal sobre o olhar do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, virou matéria, eu não sei se eu posso citar aqui a fonte, mas ontem tive um blog, né, de Pernambuco, uma rede que é referência também em informação, ela noticiou um comunicado do Procon Recife, que ele diz que é ilegal, por exemplo, você oferecer um produto na internet e você não expor o preço, você mandar só para o consumidor aquele preço via direct ou via inbox. Então, o Procon Recife, ele orienta essa prática como uma prática ilegal que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Exemplo, se você vai numa loja física, é obrigatório que o dono da loja ele forneça as informações de preço, de especificidade do produto, e por que não fazer isso também nas redes sociais? Então, fica a dica, não só para o consumidor, mas também para você que está nos assistindo, que vende pela internet nesse momento de crise, né, Gabriela? Nós sabemos o quanto o mundo digital tem ajudado famílias a passarem por esse desafio. Não é fácil. Então, respeitem as regras, respeitem os consumidores, busquem estar conectados e antenados. E lembrem-se, nós estamos vivendo a era de transformação digital, onde temos, de um lado, um consumidor muito mais inteligente, muito mais sábio. Então, as empresas que violam os direitos dos consumidores são empresas que elas tendem a estarem fora do mercado nos próximos anos. As pessoas buscam hoje, Gabriela, uma experiência. Então, quando eu busco uma experiência, ela tem que ser perfeita. O fornecedor, agora é a dica para o fornecedor, para você vendedor, informal ou formal, busquem tratar o bem mais precioso que você possui. Não é o seu produto, nem é o seu serviço, é o seu cliente, é o seu consumidor. Estamos na era das experiências. Busquem serem os melhores possíveis, tratarem com excelência e, claro, respeitar também a legislação vigente no Brasil, que é o Código de Defesa do Consumidor. Verdade, hashtag fica a dica aí, dicas muito importantes. Kaique, como a gente deve proceder, né, caso eu faça uma compra online e o meu produto não foi entregue, o que é que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa, de novo, lembra lá atrás que eu falei que precisava você avaliar se essa empresa tem um saque, se ela tem um canal de atendimento, se ela tem um WhatsApp. Eu preciso guardar, até printar a tela hoje. Quando a gente está tratando aqui, por exemplo, estou conversando com você via smartphone. Então, um print da tela aqui nosso vai representar no meu stories daqui a pouco, se eu quiser postar, que eu estive com você, que eu estive com Gabriela na TV Câmara em uma entrevista. A mesma coisa o consumidor pode fazer isso na hora de escolher um produto ou um serviço. Ele pode fazer um print da tela, ele pode guardar um panfleto, ele pode guardar um e-mail, ele pode verificar o canal de atendimento que aquela empresa tem. Ele tem duas opções: ou exigir o cumprimento forçado daquela oferta, previsto no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, ou pedir a desistência da compra. Aqui, Gabriela, vale uma polêmica. Vamos polemizar um pouquinho. Digamos que eu compre um produto ou um serviço em uma data comemorativa especial, em que eu queira presentear alguém
e esse produto não chega. Isso gera, no mínimo, um constrangimento. Então, há algumas jurisprudências que entendem que esse constrangimento ele é passível de dano, mas isso não pode ser feito administrativamente, tem que ser feito via juizado especial. A dica também é poderosa. Para você acionar o juizado especial, dependendo do valor da causa, você não precisa de advogado. Ou seja, o consumidor pode ir espontaneamente, com horário previamente agendado, em virtude da pandemia, e recorrer ao seu direito de ser reparado pelo constrangimento que ele sofreu. Muito importante. Então, para a gente finalizar, fala para mim rapidinho quais são as denúncias mais frequentes, né, nessa realidade que a gente está vivenciando de compras online. Eu acredito que as denúncias mais frequentes realmente hoje sejam os golpes, né? As pessoas precisam entender também, tratando agora de novo, outra dica poderosa, aquele consumidor ele precisa estar atento às ofertas mirabolantes. Não acreditem em receitas mágicas que vão te presentear, que vão te favorecer com coisas que sejam desproporcionais do mercado. Se você sabe que um produto ele tem um preço médio no mercado de R$500, se você vê esse produto a R$ 59,90, é bom que você desconfie. Então, Gabriela, de um lado nós temos algumas empresas, alguns negócios, algumas pessoas que se favorecem, né, dessa comodidade que é comprar pela internet, que utilizam também da fragilidade dos clientes, mas, de outro lado, nós temos os nossos queridos consumidores, os nossos telespectadores, que às vezes se deixam levar por suas emoções, buscando os favorecimentos. Então, a dica é essa. Eu acredito que hoje o principal problema que a gente tem na internet é esse. São as compras que não chegam porque elas foram feitas desde o início de forma fraudulenta. Verdade. Kaique Hannes, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Em Pauta e obrigado pelo bate-papo e pelos esclarecimentos tão importantes. Eu que agradeço a você, Gabriela, e a todo telespectador da TV Câmara. Foi um privilégio estar com vocês e fica a dica, prestem atenção, abusem e usem os seus direitos, mas, claro, evite sempre utilizá-los. Um grande abraço a todos. Até a próxima. O Em Pauta de hoje está chegando ao fim, mas a gente se encontra na próxima sexta-feira, aqui na TV Câmara Caruaru, no mesmo horário, ao 12h45. E você que assiste e acompanha a TV Câmara pode nos ajudar a construir a programação através das redes sociais. No Instagram e no Facebook somos TV Câmara Caruaru. No YouTube você pode ver e rever os nossos programas também, TV Câmara Caruaru. Um abraço e até sexta-feira.